Muita paz, a paz e a graça de Cristo Jesus esteja em nossas vidas, esteja no nosso coração, tudo de bom da parte de Deus, e que Deus possa cuidar de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, ou a Bíblia de cada um de vocês, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos até o 6. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Os males e as corrupções dos últimos dias. Escute bem, os males e as corrupções dos últimos dias. Pode ter certeza, irmãos, que isso aí Paulo não está se referindo apenas naquele tempo. Aquele tempo tinha corrupção, naquele tempo tinha quebra de princípio, já tinha, mas nos últimos dias, nos últimos anos, essa geração de hoje, incluindo a geração de crentes evangélicos, religiosos e, por que não dizer, de cristão, essa geração está praticamente 100% pervertida. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos entender a palavra de Deus. Vamos entender o que Deus ele tem para falar. Escute bem. De repente você é aquele crente que não mata, não rouba, não se prostitui, não adultera, largou o cigarro, largou a droga, largou a bebida, largou esses pecados que a sociedade consegue ver em você se você praticar, né? Você largou tudo isso, mas às vezes isso ainda está dentro de você, ou até mesmo você largou tudo isso, mas você ainda é uma pessoa egoísta, rebelde, filhos que se rebelia contra pai, contra mãe. De repente você largou tudo isso que eu citei, mas você é uma pessoa impiedosa, você é uma pessoa caluniador, você é uma pessoa sem domínio, cruel, inimigo do bem. De repente você é aquela pessoa egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Talvez você é aquela pessoa que diz assim: eu sou um cristão porque abandonei tudo isso. Mas tudo que eu citei agora pode estar dentro de você. Irmãos, eu cheguei a uma conclusão que parece que pela graça de Cristo as pessoas não vão se converter. Parece que pela graça de Cristo as pessoas não vão se converter. Parece que é preciso vir o filho da impiedade, o anticristo. É preciso ele vir para assolar, atribular, afligir, massacrar, humilhar muitos que estão sobre a terra. Parece que as pessoas não têm mais jeito, né? Parece que elas não têm mais jeito. Parece que pela graça não tem jeito. Jesus morreu na cruz, trouxe a graça, trouxe o amor, mas parece que o amor não está funcionando muito bem. Parece que pelo amor as pessoas não querem se render a Cristo. Então, vai ser preciso eles se render a Cristo à base da bofetada, à base da aflição, à base da opressão
que o anticristo vai causar. Por isso que eu digo, sempre eu disse, que o maior evangelista para Cristo vai ser ainda Satanás. Como é que você vai entender isso? Ué, missionário, como assim? Como é que o maior evangelista para Cristo vai ser Satanás? Vamos estudar. Escute bem. Teve uma pandemia há 4 anos atrás. Morreu gente, entre aspas, que eu não sei se foi tudo isso, mas morreu muita gente no mundo inteiro, milhares de pessoas, até mesmo milhões de pessoas no mundo inteiro. Passou a pandemia, os bares voltou a encher. Os prostíbulos, as boates, as ruas, às vezes até as praças. A praça é bom da gente fazer uma caminhada, da gente se divertir um pouco pela manhã, de preferência mais ao entardecer, mas muitos estão por ali para fazer a vontade da carne, não são todos, né? Eu sempre gosto de ir numa praça. Então, a gente vê que as pessoas não entraram na real ainda. Ainda não se deram em si que nós vivemos no tempo da graça. A Bíblia diz que Jesus, ele é hoje o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, por enquanto. Brevemente, ele vai deixar de ser advogado para ser juiz. Preste atenção. Qual é a função do advogado? É de defender o réu. É de defender o criminoso. Embora ele está errado, embora o réu, o criminoso está errado, mas o advogado está ali para defender. Não importa o que o réu fez, mas o advogado está ali para defender. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Nós podemos ter feito tudo de ruim, tudo de pior. Jesus está sempre nos defendendo. Ele é o Espírito Santo, o Consolador, que é uma espécie de um advogado. Ele é o nosso advogado, que mesmo nós nos nossos pecados, ele nos livra. Ele chega diante de Deus, que pode ser o juiz, né? Podemos dizer que é o juiz, e dizer: Senhor, eu morri por esse aí também, ajuda ele, perdoa ele, dá uma chance para ele. Mas Jesus vai deixar de ser advogado. Jesus vai deixar de ser advogado para ser totalmente 100% juiz. Qual é a função do advogado? É defender, é livrar o réu da condenação. Mas breve Jesus vai deixar de ser advogado e vai ser juiz. Qual é a função do juiz? É condenar. A função do juiz é condenar. E Jesus, brevemente, ele vai deixar de ser advogado para ser juiz. Por quê? O que vai fazer? Vai lançar apenas os condenados no inferno. Vai lançar apenas os condenados no inferno. E não adianta você vir com essas lábias suas, dizer: não, mas nós estamos na graça. Irmão, a graça é para aqueles que fazem validar. É para aqueles que fazem valer a morte de Cristo. De repente você acha que está na graça e no final você está na desgraça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, a graça não está fazendo muito efeito na vida de todos. Mas por quê? Porque a morte de Cristo foi invalidada? Não. É porque o ser humano não está levando em consideração a morte de Cristo. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai subir e vai permitir Satanás vir reinar através do anticristo. Aí eu quero ver se muitas pessoas não vão se render a Deus. Às vezes pode ser tarde. Às vezes pode ser tarde porque muitos não vão conseguir vencer a tribulação. E muitos vão querer dizer o quê? Meu Deus, porque eu não acordei a tempo. Por isso que eu estou dizendo para você que o anticristo vai ser um dos maiores evangelistas para os céus, para Cristo. Mesmo contra a vontade dele. Mas o que ele vai causar vai levar muita gente a se arrepender. Por quê? Porque muitas pessoas hoje que é apegada a bens materiais, escute bem, nós vamos ler na palavra. Tudo que ela tem, às vezes o pouco que ela tem, que ela é apegada,
Não vai valer nada. Não vai valer nada no reinado do anticristo. Por quê? Porque você só vai vender ou comprar se você tiver a marca da besta. Irmão, eu particularmente, eu não acredito que a marca da besta seja um chip, como um chip de um celular, como um chip de um cartão de crédito. Na minha visão, a marca da besta são pecado na mente das pessoas de forma tão profunda que as pessoas não vão saber mais discernir entre o pecado e santidade, entre Deus e o diabo, entre o amor e o ódio. As pessoas não vão saber mais discernir nada. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: Jesus, por ver a humanidade quebrar tanto princípio, viver tão profundo no pecado, a Bíblia diz que Cristo vai permitir que Satanás entre na mente das pessoas de uma forma tão profunda que as pessoas vão viver como os animais. As pessoas não vão saber mais discernir entre o certo e o errado, porque a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, vai entregar a mente das pessoas tão profunda as paixões que as pessoas não vão saber mais se eles nem são humanos. As pessoas não vão saber nem se elas são mais humanas. Por quê? Porque hoje Deus está avisando, as pessoas não querem dar ouvido. As pessoas não querem dar ouvido, então Jesus vai entregar a mente deles a Satanás, a ponto deles não sair mais nunca do pecado, a ponto deles estar direcionado para a morte eterna. Por isso que eu estou dizendo para você, por isso que eu digo que o maior evangelista vai ser o anticristo. Por quê? Porque você que é apegado ao seu 10% de um salário mínimo, pequenininho, às vezes que você ganha até do governo, talvez nem aposentado você é, porque não pagou muito INSS, talvez você está encostado, e ainda você pega aqueles 10% e retém como se fosse alguma coisa para você. Vai chegar um momento no reinado do anticristo que você pode ter 1 bilhão na sua conta, não vai servir para nada para você. Sabe por quê? Porque só vai comprar, só vai vender quem tiver a marca da besta. Na minha visão, não estou dizendo que é isso, mas na minha visão, a marca da besta são o pecado da carne. Se você for estudar sobre o pecado da carne, são 18 pecados. São 18 sintomas, 18 ações de pecado. 18, que dividido por 3 vai dar 6. 6. Então, na minha visão, essa marca da besta que vai ser cauterizadamente implantada na mente das pessoas, que o próprio Cristo vai permitir, isso é bíblico, que Satanás entre na mente das pessoas, pelas pessoas ser rebeldes, hoje, pelas pessoas não querer dar ouvido à voz de Deus, vai chegar o tempo que Cristo vai permitir Satanás entrar na mente das pessoas profundamente, a ponto das pessoas não saber mais o que é certo e o que é errado. Hoje eles sabem, faz porque quer. Mas por que Cristo vai permitir isso? Por causa das atitudes das pessoas hoje. Então, na minha visão, na minha opinião, a marca da besta é os 18 pecados da carne, que dividido por 3 vai dar 6. Então escute bem, as pessoas, para elas comprar um crédito para o celular delas, para ela pagar uma fatura de R$5, vamos dizer assim, ela vai ter que ter a marca da besta implantada na vida dela. Essa é a verdade. Se ela não tiver, ela não pode pagar. Aí seu dinheiro não vai valer mais nada. Essa é a verdade. Seu dinheiro não vai valer mais nada. Então nós temos que entender que o momento, irmãos, é agora. O momento é esse.
O momento é esse. Então vai chegar um momento que hoje as pessoas ainda sabem discernir entre o certo e o errado. Vai chegar um momento que elas não vão saber mais. E muitas pessoas, por não poder usar o seu dinheiro, não poder fazer nada se não tiver a marca da besta, vão se render. Ou vão tentar se render a Cristo. Já que hoje não está tendo jeito. Hoje o amor não está conseguindo converter o coração das pessoas. Então, já que não é pelo amor, vai ter que ser pela dor, irmão, não tem outro jeito. E outra coisa, não adianta pastor dizer assim, não adianta pregar para botar medo no povo. O evangelho, irmão, já causa medo no coração daqueles que não querem fazer certo. Essa é a verdade. O evangelho já causa medo na vida daqueles que não querem fazer certo. Diz assim, preste atenção. Eu disse que no reinado do anticristo, na grande tribulação, as pessoas vão querer morrer, não vão conseguir, né? Eu digo para você uma coisa, muitos vão fugir para as montanhas, dos seus lares, dos seus confortos, vai para a montanha, vai vir um exército mundial para perseguir aqueles que não tiver a marca da besta, vão ser torturados, cadeira elétrica, né? Tudo isso vai surgir, irmãos. E não adianta a igreja dizer assim, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja é mais ocupada de tudo que está acontecendo, porque não estão falando a verdade. Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, se eu não me engano é Mateus 24, se os dias não tivessem sido abreviados, nenhum se salvaria. Então, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque se não fosse passar, Jesus não tinha dito, se os dias não fossem abreviados, nenhum se salvaria, nenhum é nenhum. Como é que a igreja foi arrebatada se ele disse, se os dias não fossem abreviados, nenhum se salvaria? Diz assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ontem mesmo eu estava na igreja e preguei isso, né? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Isso agora é moda. Filho desobediente aos pais é moda. É bonito. Tem filho que fala com dureza com os pais e ainda se sente que está por cima do jabá. É ou não é? Ainda se sente o rei ou a rainha da cocada preta. O último copo da Coca-Cola no deserto, que nem esse Coca-Cola bebo, né? Pois os homens serão egoístas, versículo 2, de segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem aparência de humano, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, mais amigo dos prazeres. Né? Prazeres, irmão, não é só sexo, não. Sexo, drogas, bebida, não. Isso também faz parte. Vaidade, luxúria. Amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, mas não são piedosos. Negando-lhe, entretanto, o poder de Deus. Foge destes também. Pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente
nas casas e consegue cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Podemos ver isso. E na igreja, irmão, está recheada de crente egoísta, avarento. Você sabe o que é avareza? Tem crente que é avarento mais do que ímpio. Apegado a dinheiro, a oferta, a dízimo. Não, dízimo não. Dá para o médico. Vai lá, investe na bebida, nas drogas. Ou seja, são homens, quando fala homens, está incluindo mulheres, viu? Homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem aparência de humano, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedoso, negando-lhe a fé. Entretanto, foge deste também, pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e consegue cativar mulheres ou mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Hoje, se você disciplinar um filho, ele só falta te bater, irmãos. Se você dizer assim, olha, isso está errado, você tem que fazer assim, só falta te bater. Se você for pregar a palavra de Deus como a Bíblia manda na igreja, a igreja te apedreja, as pessoas te apedrejam. Também tem uns bispos aí, né, que vai pro YouTube, para redes sociais, dizer que vai orar pelo povo, mas não prega pro povo, o povo vai pro inferno, gente. Porque não tem conhecimento. Oração, petição, música não vai trazer conhecimento para você. O que vai trazer conhecimento para você é a palavra. E muitos não estão pregando. E muitos não querem ouvir a palavra, né? Até compartilham orações. Há 40 anos tem pessoas que compartilham oração e não muda nada na vida dela. Porque ela quer ser liberta pela oração, enquanto a Bíblia diz que nós somos libertos pelo conhecimento. Nós somos libertos pelo conhecimento, assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Ou você tem alguma coisa contra? Olha o ministério de Jesus. Palavra, sermão, pregação, ensinamento. Jesus pregava junto com os apóstolos de maneira tão positiva que quando as pessoas ouviam a pregação dele, seguia logo ele, deixava até o que tinha, emprego, casa, deixava tudo, campo, bens, e seguia Jesus. Sem Jesus obrigar. Apenas pelo poder da palavra. Apenas pelo poder da palavra. E hoje nós podemos ver isso, gente. Pessoas egoístas, avarentas, passa o mês todo para ganhar uma ajuda do governo. Quando ganha, não vou dizimar, não, vai fazer falta. Aí vai lá, gasta 3, 4, 5 salários mínimos, toma até empréstimo com a medicina, com o remédio, com os médicos, e cada dia vai pior. A Bíblia não fala daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, se não me engano é 12 anos, e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha nos médicos e cada dia ia de mal a pior. Cada dia ia de mal a pior. É a palavra de Deus, irmão. O próprio Jesus falou isso. Então por isso que eu disse e digo,
que o maior evangelista ainda vai ser o próprio Satanás na pessoa do anticristo, porque as pessoas vão querer buscar uma oportunidade, porque pelo amor, pela graça de Cristo não está adiantando mais. As pessoas não estão sofrendo o suficiente. As pessoas ainda não estão tendo o raciocínio que Deus não quer trazer a grande tribulação, irmãos. Ele não quer trazer a grande tribulação. Mas é preciso. Porque se não tiver a grande tribulação, não vai ser salvo praticamente ninguém. A igreja está morta. A igreja está sem vida. Não tem mais pregação na igreja. Não tem mais disciplina, exortação dentro da palavra de Deus. Você vai na casa de alguns crentes, parece um pré-inferno. Não tem paz. Não tem. O Espírito Santo não mora mais na casa de muitos crentes. Aliás, não é nem na casa, né? O Espírito Santo tem que morar em casa de ninguém. O Espírito Santo tem que morar no coração, na casa, no templo espiritual, que é o nosso coração. Que é a mente, é a nossa mente, o nosso pensamento e os nossos desejos. Essa é a verdade, irmãos. Não tem paz mais na vida de ninguém. Por quê? Porque as pessoas ainda estão achando que a graça de Cristo é para sempre. Não, meu irmão. Hoje ele é advogado, ele vai parar de ser advogado. O advogado defende qualquer marginal, porque é a função dele. Então Jesus está defendendo os pecadores, está querendo salvar os pecadores da condenação do juiz, né? Do juiz, não estou falando do juízo, do juiz. Mas vai chegar um momento que Jesus vai deixar de ser advogado e vai ser juiz. Vai julgar, vai condenar. Ué, missionário, Jesus vai condenar. Ele disse que ele não veio condenar, mas a palavra já julga. Ele não veio julgar, mas a palavra julga. A palavra já julga. Então, o maior evangelista ainda vai ser Satanás na pessoa do anticristo. E às vezes vai ser tarde. Porque às vezes tem ida sem volta. Às vezes tem beco sem saída. Às vezes tem fundo do poço que não tem a luz do túnel. Essa é a verdade. Então escute bem. Escute bem. Não se iluda com essas orações que você vê por aí. E o pregador não, né? Que não prega. O pedidor nem ora, quanto mais pregar. O pedidor que faz petição não ensina você a beber água da sua própria cisterna. O que é beber água da própria cisterna? É você não depender só dos outros em nada, mas depender de sua vida com Deus. E muitos que oram aí no YouTube, que você tanto ama, não quer que você saiba da verdade. A Bíblia diz que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Muitos que pedem por você, nem ora. Isso não é oração, gente. Isso é uma petição. Tem uma diferença entre oração e petição. Muitos que pedem por você, não quer que você saiba que você tem que tomar água da sua própria cisterna. Por isso que uma volta e meia você está precisando tomar água da cisterna de um bispo, um apóstolo, um missionário desse aí, um pastor desse aí, porque eles querem que você dependa deles. E não é isso que a Bíblia ensina. Deus abençoe. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, o seu joia. Se você se inscrever no canal e deixar seu joia, comentar, ativar o sino, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos, nossas mensagens proféticas, reveladoras, visão, porque a palavra de Deus é uma profecia, é uma visão, é uma revelação. O YouTube vai divulgar mais o nosso trabalho, mas para isso é preciso você nos ajudar se inscrevendo, ativando o sino, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus.